Antes de nos colocarmos em oração, respire fundo por um momento. Desconecte-se da correria, dos ruídos ao seu redor. E permita-se ouvir o que Deus quer falar com você hoje. Às vezes estamos tão envolvidos com as pressões da vida que esquecemos o quanto é essencial parar e nos reconectar com o céu. Talvez você esteja cansado de tentar e não ver mudança. Pode ser que esteja batendo na mesma porta há meses ou até anos e tudo o que vê é silêncio. Se o seu coração clama por transformação, seja na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos ou na sua fé, então esse momento é para você. Não ignore esse chamado. Deus está mais perto do que você imagina. Quando tudo à sua volta parece desmoronar, suas emoções, seu ambiente, sua esperança, e você sente que está segurando por um fio, existe um refúgio, a oração. Não corra para distrações, não reprima suas dores, não afaste seus sentimentos. Ore. A oração não é um último recurso, é o primeiro passo. É abrir espaço para que Deus entre na sua realidade e transforme tudo com sua presença. É onde a dor encontra consolo, a dúvida encontra direção e o vazio encontra preenchimento. A oração é o fôlego da alma, o elo entre o invisível e o eterno. É quando o coração encontra abrigo no Pai. Mesmo que você não saiba por onde começar, apenas fale com Ele, com sinceridade, com fé, com entrega. Você precisa orar, agora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus está comigo. Declare sua fé publicamente e inspire outros a confiar também. Você já se sentiu no limite? Como se estivesse tentando manter tudo de pé, enquanto, por dentro, algo está prestes a desabar? Talvez você esteja enfrentando dias em que o caos parece maior que a esperança e as respostas parecem distantes. Mas mesmo nesses momentos, há algo que nunca perde sua força: a oração. Se o seu coração está inquieto, se sua mente está sobrecarregada e as emoções parecem uma montanha russa, saiba que há um lugar onde você pode descansar. A presença de Deus não é um mito ou um consolo vazio. Ela é real, poderosa e acessível. A oração nos leva até esse lugar sagrado, onde as nossas lágrimas não são ignoradas e os nossos suspiros se tornam súplicas compreendidas. Quando você está em crise, Deus não está longe. Ele não vira o rosto, não se esconde. Ele se aproxima. Ele ouve até mesmo o que você não consegue expressar com palavras. Em Romanos 8:26, aprendemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até o seu silêncio tem voz no céu. Talvez você tenha tentado se distrair para fugir da dor. Tenha se calado por medo de parecer fraco, ou simplesmente esteja esgotado. Mas hoje, Deus te convida a algo diferente. Fale com Ele. Não importa se você está chorando, gritando ou apenas murmurando o nome dele com fé. Ele está ouvindo. Ele está agindo. Ele nunca se cansa de você. Não subestime o poder de parar tudo por alguns minutos e conversar com o Criador do Universo. Essa conversa pode mudar o rumo da sua vida. Se você crê que Deus te ouve mesmo nos momentos de silêncio, comente: "Eu confio em Ti, Senhor." Vamos juntos declarar essa confiança, mesmo sem entender tudo. Você já percebeu como muitas vezes buscamos tudo menos a oração quando estamos em apuros? Corremos para as redes sociais, buscamos conselhos em lugares errados, afundamos em distrações, tentando anestesiar a dor. E só depois que tudo falha, lembramos de orar. Mas a verdade é que a oração nunca deveria ser a última opção. Ela deve ser a primeira reação.
A oração é mais do que palavras, é um encontro entre o seu coração e o coração de Deus. Não é sobre ter o discurso perfeito, mas sobre se entregar de forma honesta. É ali, na sinceridade de uma conversa com o Pai, que os pesos começam a cair, que a confusão se aquieta, que o medo recua. A oração te reposiciona, realinha sua mente e reacende sua esperança. Quando você ora, você convida Deus para o centro do seu caos. Ele não é um observador distante. Ele entra na sua luta, caminha ao seu lado e começa a transformar tudo de dentro para fora. É por meio da oração que o impossível começa a parecer possível. É por meio dela que você se lembra: você não está sozinho. Deus não exige perfeição para te ouvir. Ele não espera que você tenha todas as respostas, apenas que você se abra, que você confie, que você entregue, porque Ele já sabe o que está no seu coração. Ele só espera que você permita que Ele entre. Quando você dobra seus joelhos, ou até mesmo quando simplesmente fecha os olhos e pensa em Deus, algo acontece no mundo espiritual. Uma conexão se estabelece, céu e terra se tocam, e isso muda tudo. Se você entende que a oração transforma realidades, escreva: Senhor, entra na minha vida. Uma frase simples pode abrir espaço para milagres. A oração não é só para momentos de crise. Ela é uma prática diária, um estilo de vida. Muitas vezes pensamos que devemos orar apenas quando estamos desesperados, mas a Bíblia nos mostra que a oração deve estar presente em todos os momentos, nos dias bons e ruins, nas vitórias e nas lutas, no silêncio e no barulho. Orar é como respirar, é vital. Quando a alegria preencher seu coração, ore com gratidão. Quando a dor apertar sua alma, ore com sinceridade. Quando você não souber o que fazer, ore pedindo direção. E quando tudo parecer bem, continue orando. A oração é como uma ponte constante entre você e Deus. Uma estrada sempre aberta, sem pedágio, sem obstáculos, sem fila. Você tem acesso ao trono da graça a qualquer hora. Tiago 5, de 13 a 16, nos ensina que em toda circunstância a resposta é a mesma: orar. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Louve. Está doente? Busque oração. Oração que vem da fé move o coração de Deus. A Bíblia não diz que talvez funcione, diz que a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Ela muda diagnósticos, restaura lares, fortalece mentes, salva almas. Mas por que é tão difícil manter esse hábito? Porque existe resistência espiritual. O inimigo sabe que um cristão que ora é perigoso. Ele sabe que quando você dobra os joelhos, o céu se move. Por isso ele tenta te distrair, cansar, desanimar. Mas você pode vencer isso. Ore mesmo sem vontade. Ore mesmo com lágrimas. Ore mesmo cansado. O poder não está no seu sentimento, está no Deus que ouve. Se você decide manter a oração como seu estilo de vida, escreva nos comentários: eu escolho viver em oração. Vamos declarar juntos que a oração é nossa força diária. Quando falamos de oração, é impossível não lembrar de Jesus. Ele, o próprio Filho de Deus, constantemente se retirava para orar. Em meio aos milagres, multidões, discípulos e pressões, ele fazia da oração uma prioridade. Se até Jesus precisava se conectar com o Pai em oração, quanto mais nós? Jesus orava em momentos de alegria, mas também em momentos de angústia. No Getsêmani, antes da cruz, ele derramou lágrimas, suou gotas de sangue e orou com dor e entrega: Pai, seja feita a tua vontade. Isso nos mostra que oração não é sobre manipular Deus, mas sobre nos rendermos a Ele. É na oração que aprendemos a confiar, mesmo quando não entendemos. É onde trocamos ansiedade por paz, medo por fé, dor por esperança. E a Bíblia nos dá o exemplo de Elias, um homem como nós, com falhas e sentimentos. Ele não era um super-herói espiritual, mas era alguém que orava com fé.
Ele orou para que não chovesse e o céu fechou por 3 anos e meio. Depois orou novamente e a chuva caiu. Isso não foi por causa de uma fórmula mágica, mas por causa de um coração sincero diante de Deus. O poder da oração não está na eloquência das palavras, mas na fé com que são ditas. Você não precisa falar bonito, só precisa falar com verdade. Deus responde orações simples, mas cheias de fé. Ele escuta o clamor da mãe que chora, do jovem que está perdido, do idoso que ora em silêncio. Ele vê o que ninguém vê. Se Elias, um homem comum, foi usado poderosamente através da oração, o que Deus não pode fazer por meio de você? O que está esperando para dobrar os joelhos e falar com o seu Pai? Se você crê que Deus ouve orações sinceras, declare com fé: Deus ainda responde. Compartilhe essa verdade nos comentários para que outros também sejam encorajados. Talvez você esteja orando há muito tempo e ainda não viu resposta. Talvez já tenha sentido vontade de desistir, de pensar que Deus se esqueceu, que suas palavras estão indo apenas até o teto. Mas eu quero te lembrar, nenhuma oração é em vão. Nenhuma lágrima derramada em oração é ignorada. Deus ouve, Deus vê e, principalmente, Deus age, mesmo no silêncio. Jesus nos ensinou a perseverar. Ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ele não disse: peça uma vez, bata uma vez. Ele falou de continuidade. A oração é uma jornada, não um bilhete instantâneo de resposta. Às vezes, Deus trabalha em nós antes de trabalhar ao nosso redor. Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé, aprofunda nosso relacionamento com Ele, tudo isso enquanto esperamos. E nesse processo, o silêncio de Deus não é rejeição. Muitas vezes é preparação. Deus não está indiferente. Ele está construindo algo maior do que você pode ver. É como uma semente enterrada no solo, invisível por um tempo, mas viva e crescendo por dentro até o dia da colheita. Não permita que a demora te paralise. Continue orando, continue confiando, continue crendo. A oração de hoje pode ser a resposta de amanhã. Não desista um passo antes do milagre. Há batalhas vencidas no secreto, de joelhos dobrados, longe dos olhos humanos, mas completamente visíveis ao céu. Se você decide permanecer firme mesmo sem ver ainda a resposta, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Sua fé pode inspirar e fortalecer alguém hoje. A oração não precisa acontecer apenas em um lugar específico, com palavras formais ou em horários marcados. Oração é relacionamento, é conversa com Deus. E você pode falar com Ele enquanto dirige, lava a louça, caminha pela rua, trabalha ou até mesmo em silêncio no meio da multidão. Deus não está preso a um templo. Ele habita dentro de você, se você abrir o seu coração para Ele. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não significa repetir palavras o dia todo, mas viver com o coração constantemente voltado para o Senhor. É incluir Deus em cada parte da sua vida, desde as grandes decisões até os detalhes cotidianos. É contar para Ele o que te alegra, o que te entristece, o que te confunde, o que te inspira. Ele quer ser parte de tudo. A oração contínua também fortalece o nosso espírito contra o desânimo e as distrações no mundo. Vivemos cercados por notícias ruins, pressões, tentações, dúvidas. Mas quando mantemos um diálogo vivo com Deus, nosso interior é sustentado. É como beber de uma fonte constante de paz, clareza e direção. E mais, quando você ora, você não só se aproxima de Deus, mas também se afasta do pecado. A oração alimenta o espírito e enfraquece a carne. É difícil manter um coração endurecido quando se ora com sinceridade. A presença de Deus nos transforma de dentro para fora. Então, não limite a oração a um momento do dia. Transforme sua vida em uma conversa constante com o Pai. Ele está sempre perto, esperando ouvir sua voz. Se você deseja caminhar em constante comunhão com Deus, escreva nos comentários: quero andar com o Senhor todos os dias. Sua decisão pode inspirar outros a viverem mais perto de Deus.
Existe um segredo poderoso que muitas vezes esquecemos. A oração não é só para pedir, mas também para agradecer. A gratidão é uma arma espiritual. Quando você ora agradecendo, mesmo antes de ver a resposta, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender. E isso move o coração do Pai. Em Filipenses 4, 6 e 7, a palavra nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja que a gratidão é parte do processo da oração. Agradecer abre espaço para a paz entrar mesmo em meio à luta. Às vezes, estamos tão focados no que ainda não aconteceu que esquecemos de olhar para tudo que Deus já fez. Ele te guardou, te sustentou, te deu forças quando você pensou em desistir. E sabe de uma coisa? O simples fato de você estar lendo isso agora já é prova de que Deus te manteve de pé. Quando oramos com gratidão, nossa visão muda. O coração se enche de esperança, a alma encontra descanso e a fé cresce. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, você muda. Isso já é um milagre. Hoje, faça uma pausa e agradeça. Não pelo que ainda vai vir, mas pelo que você já tem. Pela presença de Deus, pela salvação, pelo amor que nunca falha, pela certeza de que Ele está com você todos os dias até o fim. Se você reconhece que Deus tem sido bom com você, mesmo nas tempestades, comente: obrigado, Senhor, por nunca me deixar. Seu testemunho de gratidão pode renovar a fé de alguém hoje. A oração é também um lugar de transformação profunda. Quando você ora com sinceridade, algo começa a mudar. Não apenas ao seu redor, mas principalmente dentro de você. Deus usa a oração para alinhar o nosso coração com o dele. À medida que nos derramamos diante dele, ele nos molda, nos cura, nos fortalece. Muitas vezes buscamos respostas, mas Deus quer nos dar algo ainda maior: maturidade espiritual. Ele quer nos ensinar a depender dele, não só quando tudo está difícil, mas todos os dias. A oração se torna o lugar onde deixamos nossos medos e recebemos coragem, onde trocamos dúvidas por fé e onde lágrimas se transformam em esperança. A Bíblia nos lembra em Romanos 12:12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Esse é o convite. Não orar apenas quando sentimos vontade, mas sermos constantes mesmo nos dias em que tudo parece estar contra nós. Porque Deus não se move por emoções, Ele se move por fé. A oração é o lugar onde aprendemos a ouvir. Sim, orar não é apenas falar, é também silenciar e escutar. Às vezes Deus não nos responde com palavras, mas com paz. Outras vezes, Ele responde através da sua palavra, de pessoas, de situações, mas Ele sempre responde no tempo certo. É na oração que recebemos discernimento para tomar decisões, sabedoria para enfrentar conflitos e paz para continuar mesmo sem entender tudo. Não subestime o poder de fechar os olhos e simplesmente dizer: Senhor, fala comigo. Ele fala, Ele revela, Ele guia. Se você deseja que Deus transforme seu interior e te ensine a ouvir sua voz, escreva nos comentários: fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Pode ser essa a oração que inicia uma nova fase na sua vida espiritual. Chegamos ao fim desta jornada, mas a verdadeira caminhada de oração está apenas começando. Tudo o que você leu até aqui aponta para um convite. Viva uma vida de intimidade com Deus. Não como um ritual vazio, mas como um relacionamento vivo, diário e profundo. A oração é mais do que palavras bonitas, é entrega. É se render ao Pai em cada estação da vida. É ajoelhar o coração mesmo quando os joelhos não podem mais se dobrar. É manter-se firme, mesmo quando a resposta demora, porque a fé sabe que Deus nunca se atrasa.
Você não precisa ser perfeito para orar. Você não precisa ter respostas ou teologia avançada. Você só precisa ser sincero. Deus responde ao coração humilde, ao clamor verdadeiro, ao sussurro que diz: Pai, eu preciso de Ti. E Ele responde com amor, graça e presença. Talvez você ainda esteja esperando por um milagre. Talvez seu coração ainda esteja pesado, mas continue orando. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Isso vale também para a oração. No tempo certo você verá os frutos. Enquanto isso, ore com fé, ore com ousadia, ore com esperança, ore em silêncio ou em voz alta, ore com lágrimas ou com louvor, mas não pare, porque cada oração é uma semente, e Deus jamais deixará de honrar uma semente plantada com fé. Nunca subestime o poder de uma simples oração. É nela que os céus se movem, é nela que os corações se curam, é nela que Deus age, muitas vezes em silêncio, mas sempre com amor. Se você quer fazer da oração um estilo de vida, comente: Minha vida será marcada por oração. Que seu compromisso inspire outros a viverem de joelhos e de corações entregues.